Bom, todo mundo me conhece aqui já, né? Então, até do convívio do seminário, de quem é pastor aqui, e a minha experiência aqui é pequena, né? Mas tem um desafio que é interessante, que é esse trabalho de revitalizar uma congregação que já é uma senhorinha de 80 anos de idade, né? E nisso tem os seus desafios também. E eu quis fazer daqui uma coisa assim mais direto ao ponto, que vira assim uma fonte de ideias, porque talvez vocês vão precisar também lidar com algo do tipo. E eu tive 6 meses para pensar nisso, então talvez sirva também, né, nesse sentido. Então, sobre revitalizar, passa lá pra gente, quem que tá passando slide? Obrigado. Passa lá pra gente, então, eu dividi em 2 partes isso. Primeiro, falando sobre como é o nosso trabalho com os que são de dentro, com os que são da nossa congregação, e depois a gente pensar um pouquinho com o pessoal que não é, né, que é a nossa missão dos de fora. Então, dividindo em 2 partes isso, passa lá pra gente, por favor. Já tá, obrigado. O que nós precisamos ter em mente quando a gente fala de uma congregação que pede especificamente por isso, né? Que pede por alguém que vá trabalhar na revitalização. Ali tem algumas coisas peculiares. Um é que sempre vai ter aquela memória dos bons tempos da igreja, né? Nós já fomos assim, assim, assado. E eu coloco entre aspas, porque esses bons tempos não é aquela memória do que realmente era, né? É sempre aquela memória que a gente guarda só a parte bonita, a gente esquece todos os problemas do passado e a gente cria aquela imagem tipo, vivemos uma época de ouro lá em tal época. E isso fica na memória das pessoas, né? Então existe essa questão muito forte. Nós já tivemos uma boa época, a congregação já teve, né, bons dias de glória ali, mas aí vem o segundo passo, que é o desânimo do estado atual. Porque a pessoa compara aquilo que ela tem na cabeça dela do que foi a época antiga, e ela olha para como está a situação hoje, e ela olha para a própria igreja com desânimo. E isso é um ponto delicado, né? Isso é um ponto que eu acho que a gente não pode ignorar. E aí cria-se uma expectativa, né? Uma parte de desânimo e uma parte de expectativa muito grande. Bom, chamamos um pastor novo agora, toda a expectativa cai em cima, o que a gente quer dele? Que retorne aos bons tempos que a congregação já viveu, né? E fica aquela expectativa, e é bom que tenha expectativas, né? Mas a gente sabe que essa ideia de bons tempos que o pessoal tem na cabeça é uma ideia que já limpou muitos problemas que realmente aconteceram e estão fora da memória das pessoas. O que é um ponto que eu acho que vale a pena a gente discutir e vale a pena realmente a gente pensar com qual linguagem que eu vou me aproximar dessas pessoas. Porque tem desânimo e tem expectativa. Tem gente que já olha para o pastor novo que chega com desconfiança, que é normal, né? E tem gente que olha com muita expectativa em cima do pastor novo que chega também. E vale a pena a gente pensar isso, como eu vou comunicar, como que eu vou me aproximar dessas pessoas. Eu acho que isso é uma reflexão que vale a pena a gente falar. Vocês sabem que eu sou um pouco nerd, né? Eu vivo estudando e tudo mais e gosto de fazer o link de qualquer coisa com a área da teologia. E aí eu trago um pensamento que é de Spinoza, na verdade, que é um filósofo de cristão. Não tem nada, mas uma coisa ele contribui que vale muito a pena a gente pensar. Ele fala sobre afeto. Afeto é tudo aquilo que na relação entre as pessoas causa algum efeito em você, né? Então, nisso aqui ele fala, olha que legal, os afetos, eles são aumentos ou diminuições na potência de agir de uma pessoa. Bons afetos levam pessoas à ação. Afetos ruins fazem as pessoas não quererem agir a respeito. Acho que isso vale a pena pensar quando a gente fala de uma igreja que está querendo revitalizar. De uma igreja que não é só o pastor sozinho trabalhando, mas a gente quer juntar pessoas para que a igreja se mova, trabalhe, ande junto. Então isso aqui é muito interessante, só que na prática. Por isso que eu pensei, né? Que linguagem eu vou usar? Manda lá o próximo slide pra gente. Tem algumas coisas que são bons afetos, que são coisas que a gente trabalha
e que tem esse potencial, e olha que eu não estou nem falando especificamente do evangelho, mas são coisas que têm o potencial de criar esse senso de comunidade, de trabalhar pelo conjunto. E esse filósofo que nem é cristão, fala de alguns valores que olha como isso tem muito a ver com a nossa mensagem como pastor. Alegria, bíblico, fruto do Espírito Santo. Amor, esperança, a confiança que é fé, virtudes, Paulo está falando disso também, né? Generosidade é, na verdade, a nossa fé tomando uma forma ativa em direção às pessoas, e isso vira generosidade. Tudo isso daqui que ele fala que é importante, que você aumenta nas pessoas esse desejo de trabalhar junto, é coisa que o Evangelho também anuncia, né? Então isso é claro que tem um link muito bom com o trabalho de igreja, né? E eu não poderia deixar de passar nisso. Então, quando penso assim, que tipo de linguagem eu vou usar, já que eu estou numa liderança, junto com toda a igreja, para que eles vão junto comigo e não eu ficar puxando o pessoal que não quer. Eu preciso trabalhar realmente essas linguagens que são profundamente evangélicas. Por outro lado, eu tenho um perigo que eu preciso evitar, né? São aquelas coisas que as pessoas desanimam de agir a respeito. Ele lista, né, o Spinoza lá, ele lista algumas dessas aqui, e eu grifei duas porque são duas da minha realidade. Eu estou falando da minha experiência. É a tristeza e o remorso. Tristeza porque a pessoa olha para os tempos bons da congregação lá de não sei de que época, e ela compara com hoje, e aí fica aquela questão de desanimei, né? Ela olha para aquilo e fica aquele negócio, estou olhando e estou vendo que isso aqui não está indo. Isso é uma comunicação perigosa dentro da igreja? Eu grifei errado aqui, devia ter grifado o inveja, tá? Por quê? A congregação da Penha, ela está numa região interessante. Se é o pessoal do lado católico, tem o santuário de Nossa Senhora da Penha, enorme, gigante, que chama gente e dinheiro lá não está faltando, né? Se a pessoa é do lado protestante, eu estou a meio quarteirão da igreja do Silas Malafaia, que também é uma mega igreja, atrai bastante, tem recurso para investir em tudo quanto é área. Aí o pessoal da nossa igreja olha para essas duas realidades e fala, eles lá são grandes, eles lá têm a capacidade, a gente tem uma boa palavra, mas aqui, ó, né? E fica esse discurso que é bem da inveja do trabalho do outro. E esse é o estado que eu encontrei a congregação, né? E isso eu acho que é bem comum em qualquer lugar que pede uma revitalização. Eu duvido que isso seja uma linguagem exclusiva ali específica do contexto. Então eu pensei bastante assim, vale a pena a gente comentar com isso, né? Comentar sobre esse assunto. Porque enquanto a congregação ela está bem disposta a repetir esse tipo de linguagem toda hora, na conversa dela, tira aquela capacidade das pessoas de vamos nos unir, vamos trabalhar, porque você só investe tempo e dinheiro naquilo que você acredita, né? E isso aqui é extremamente frustrante, e você leva isso para outras pessoas. Então, o meu pensamento ali, especificamente, foi: precisamos ressignificar um pouco as coisas ali dentro. Precisamos trabalhar com isso. Então, eu tive que escolher uma palavra. Eu falei, se é para colocar uma palavra na cabeça deles, vamos falar de retomada, né? Vamos retomar trabalhos que foram parados. O que tinha? O que o pastor tal fez que era bom? É isso? Vamos tentar retomar o que ele fez e deu certo? Vamos ver se a gente ainda consegue fazer daquele jeito ou tem que adaptar? E usar sempre essa palavra de retomada para tirar o pessoal que estava muito voltado nisso, e eu queria que eles voltassem a falar da igreja com esperança, né? Esperança é olhar para o futuro, é realmente ter um projeto, é querer trabalhar, e isso é unir força, né? É realmente falar sobre trabalhar e alegria ao longo desse processo de reconstrução. Isso sim, né? Se a gente trabalha com as pessoas,
e são virtudes profundamente cristãs, isso, a gente cria força para trabalhar. Porque senão, qual era o meu grande medo ali? Chegar cheio de projetos, você querer arrastar a congregação, mas a congregação está desgastada, né? Não é uma congregação nova, é uma senhorinha de 80 e poucos anos que passou pelos seus traumas, passou pelas suas experiências boas e ruins, e com isso já vai com a sua carga, né, emocional e afetiva um pouco afetada, e a gente precisa aprender a lidar com essas experiências, não invalidar o que eles passaram, mas saber transformar um pouco isso, né? E isso tem a ver com o foco da comunicação dentro da congregação. É nesse ponto que eu tenho pensado bastante. E ali existe variedade, né? A igreja não é um público homogêneo, nem dá para ser. Passa lá o próximo pra gente. O que é o perfil? Uma coisa que eu acho interessante, né? A gente é preparado no seminário com um certo perfil, mas o perfil de verdade a gente só vai ver quando chega no local, como é que é. E lá é curioso. Boa parte da congregação é de universitários e professores universitários. Então, estou falando de mestres, doutores em uma grande quantidade dentro da igreja. Isso, é claro, põe um jeito de como a gente conversa, né? Por outro lado, eu tenho também alguns que são os formados da escola da vida. Se eu coloco o meu discurso só, né, naquele nível, daquele linguajar mais acadêmico, eu vou fazer aquela coisa pragmática, né? Eu vou escolher de quem eu vou ser pastor e de quem eu não vou ser pastor. Aí eu não posso fazer isso. E isso me obriga a pensar, inclusive na forma como eu vou estruturar o sermão e tudo mais, que a linguagem seja acessível para aquela pessoa que teve apenas o estudo na escola da vida, mas que tenha referências que esses mestres, doutores, universitários falam: ah, quando ele fala isso, ele está fazendo referência lá daquele negócio lá. E aí a pessoa entenda aquilo também com uma outra carga. Dá um trabalhinho, né? Fazer isso. Mas acho que isso faz parte de você entender que Deus te coloca ali e a gente não escolhe o público, né? A gente está lá para atender e ser pastor de todos eles, e tem a ver com como a gente comunica isso. E aí tem a questão dos gostos pessoais que tem também. Olha lá, eu coloquei qual o perfil litúrgico, né? E ali tem uma coisa interessante, porque tem esses que a gente, né, popularmente aqui chama nesse nome não oficial, né, do High Church, né? É aquele que quer aquela liturgia nos trinques lá, né? Não escondo que o meu gosto é esse, mas tem o pessoal lá dentro que é um membro, né? E os membros que querem e pedem. Tem o pessoal que gosta dessa liturgia light que eu falo, que não dá nem para fazer liturgia 2 assim, já é meio formalzona, a gente, né, dá aquela flexibilizada assim. E tem bastante gente assim também. E tem o pessoal do famoso raízes no pentecostal, né? Porque é uma influência forte no Rio de Janeiro isso, e não dá pra gente ignorar. E aí fica uma questão assim, você precisa pensar em não escolho qual é o público que eu vou pastorear, sou pastor dessa panelinha e os outros ou se enquadrem ou vão sair, e eu não posso fazer isso. Então fica aquela preocupação assim, todos têm que se sentir abraçados pelo pastor que chegou ali, né? E como que a gente vai fazer isso na prática? A gente vai ter que ter um revezamento ao longo de 2 meses, eu faço um ciclo de 2 meses, tem um revezamento nos estilos do culto, né? Porque assim, o cara que gosta lá do culto super litúrgico, ele vai ter o culto super litúrgico dele também. Mas quem gosta de cantar levantando a mão lá, Espírito, Espírito, e aquelas músicas que a gente importou da pentecostal, ele também vai ter aquilo, né? O pessoal que gosta da banda e bater palma na igreja e aquela coisa mais light, ele também vai ter isso, né? E alternando essas coisas foi um bom jeito, né? Que eu achei de a linguagem dos cultos muda de domingo para domingo. Mas isso faz com que os grupos dentro da igreja todos se sintam bem atendidos pelo pastor que eles chamaram, né? E eu acho que isso é interessante para não deixar
nenhum grupo falar assim, esse aí não faz o nosso estilo e não me sinto, né, como se eu tivesse um pastor ali para mim. E é uma preocupação grande que eu tenho, né, com relação a isso. Então, uma coisa que eu me preocupo bastante, eu acho que vale a pena todo mundo, né, vocês que vão ser pastores também, preocupar como a gente comunica as coisas. Tem jeitos diferentes de fazer, né? Mas a gente também pode ter um pouco de cada desses jeitos dentro da mesma congregação, né? Eu não gosto do culto estilo louvorzão, não é o meu estilo, mas eu tenho membros na congregação que gostam, e aí não é a minha vontade, né? Não é porque eu gosto do culto super litúrgico que eu vou colocar isso e não ser pastor dos outros. Aí fica bem aquela questão assim, como que eu comunico isso para as pessoas? Um jeito muito bom de falar, sou teu pastor, estou aqui para ti, você tem a minha atenção e a gente vai ter um contato, é que a pessoa tem aquela linguagem de culto que ela gosta de ter, também atendida, também representada, né? Então, às vezes a gente faz até um negócio meio misturado. A liturgia é 2 cantada, mas os hinos são todos louvai ao Senhor ou de fora, com banda tocando junto, para dar um equilíbrio, né? Não, aí eu já acho que, né, você mata um pouco o louvai quando você faz isso, né? A proposta dele é mais banda, né? E isso tem sido interessante, porque realmente dá um retorno nisso, né? O pessoal, você tem a conversa, você tem o retorno dos membros, é ótimo quando você, né, se põe para ouvir esse retorno e tudo mais, você transita entre linguagens de culto diferentes, as pessoas comentam e falam, olha, eu gosto, né? Eu gosto assim porque assim fica mais participativo, eu gosto daquele jeito porque o pastor faz assim, 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 e esse gosto vai sendo atendido com aquelas modificações necessárias para o contexto e as pessoas acabam aproveitando isso, né? Então algumas adaptações, por exemplo, que eu gosto de falar, é uma tradição luterana que a gente tem o leitor, né? A gente escolhe as pessoas lá na congregação, né? Fulano, você pode ler lá o Salmo, pode ler a primeira leitura lá pra gente? Mas eu cheguei lá e vi gente velha de igreja que não sabia manusear uma Bíblia, né? Se não colocar o número da página, não é o pessoal novo, é o pessoal antigo, não estava sabendo. Eu falei, bom, precisamos adaptar isso. Qual foi a adaptação? A gente não tem leitores agora, toda leitura ela é congregacional. Dou tempo para o pessoal achar, né, localizar ali, vou dando dicas para achar. Não é o padrão, né, o que a gente segue, mas as pessoas gostaram. As pessoas gostaram porque viram nisso assim, o pastor está preocupado em fazer a gente entender como funciona a Bíblia. Aí chega um retorno positivo. Estamos gostando disso, né? Uma mudança pequena no culto, mas que fez uma parcela importante, né? Os idosos preocupados que o povo não mexe na Bíblia, se sentir atendido. Está virando uma igreja que o pessoal está mexendo na Bíblia. E isso, coisinha pequena, né? Ou quando a gente faz aquele culto mais litúrgico, né? Assim, mas sempre... Aqui nesse culto, lá no outro, notinhas específicas de por que a gente está fazendo tal coisa desse jeito. E aí você vê o pessoal entendendo o motivo. E inclusive uma família veio para a congregação justamente saindo da católica, né? Porque falou, chega lá, o culto é quase igual. Mas chega lá, acontece um monte de coisa, a gente não entende por quê. Chegou aqui, você explica o que está acontecendo. E a gente está entendendo o que está acontecendo no culto. Uma mudança pequena, né? Só uma explicação breve, né? Sem tirar o flow do culto. Mas isso trouxe um retorno muito positivo. Porque a linguagem do pessoal hoje em dia já não entende aquela liturgia toda do jeito que é, ao passo que tem gente que quer que seja assim e também acontece. Eu acho interessante a gente pensar nessa questão da linguagem que a gente usa dentro da igreja. A linguagem faz muita coisa, ela molda muita coisa, né? A gente se
se vale da linguagem para levar o evangelho, então vale a gente pensar na forma de comunicação como a gente tem feito isso. E aí eu queria mostrar umas fotos de algo que tem a ver com o trabalho, né? Vou começar com essa aqui, tá perto, né? Você tá vendo que esse foi um dos cultos que a gente fez um padrão litúrgico mais alto, né? O pastor tá lá de casulla, né? Que já não é tão comum assim, né? Meu Deus, né? Mas esse jovem aqui é uma história interessante. Ele estava afastado da igreja, né? E aí ele veio, mas assim, para ver, mudou, pastor, vamos ver como é que tá, a gente chama, conversa, tudo mais. Começou a frequentar, ele é um desses que tem o gosto mais high church, né? Aí, sendo ele um desses, eu convidei para que ele fosse acólito e ajudasse no culto quando a gente, uma vez a cada 2 meses, tem esse culto mais litúrgico, ele fosse acólito. Ele amou. Pesquei o cara ali, ele começou a vir para a congregação, porque ele falou, poxa, o pastor abriu espaço. E aí foi o vínculo. Esse dia, eu chamei ele para fazer oração geral. Né? Tava escrita lá no altar já, eu chamei o menino para fazer oração geral. Ele pegou aquela foto, né? Esse print aqui da filmagem, ele pegou essa foto, mandou para a mãe dele, que não é da igreja, né? Eu ainda estou conversando com ele para arrumar uma visita ali com a família dele. A mãe dele, ele disse que quase chorou porque falou, meu filho estava afastado da igreja, não queria saber nada de Deus, agora olha onde ele está, e compartilhou no grupo da família lá, falando, meu filho está orando na igreja agora, né? E foi a alegria da família, o vínculo que eu pesquei, né? Foi numa questão de linguagem. Às vezes, um culto assim, com aquela linguagem toda formal, é vínculo também. No caso dele foi, né? Esse aqui foi um caso interessante. Hã? O rosa. Eita, agora eu não consigo desver, né? Agora eu não consigo desver. Gente, esse foi um casamento que teve pouco tempo atrás ali, e foi uma das coisas mais interessantes do trabalho, porque os dois são professores. A mulher especificamente é professora de literaturas africanas, e o casal todo tem um vínculo com cultura africana. Eu esqueci qual é o país específico lá, que é um de cada país assim, bem específico da cultura deles ali, que eles vivem e respiram aquilo o tempo todo. E aí, quando eles foram fazer o casamento, eles falaram assim, olha, a gente quer casar na igreja, segue a liturgia da igreja, nada de demais. Mas a gente gosta muito e vive essa questão da cultura africana e a gente quer fazer algumas coisas diferentes. Tá, me conte sobre isso. Gente, o diferente daquilo não é nada que atente, né? Ela quis um vestido colorido, né, com padrão, inclusive, do que eles usam. Esse aqui, não lembro, acho que era Cabo Verde e outros 2 países lá que tinha, mas enfim. Mas é a roupa colorida, né? É aquela questão de que a noiva não entra como se não tivesse ninguém, né? Planando pelo corredor central, mas é que entra com aquela coisa de conversa, interage com o pessoal. A decoração foi com temática africana. Quer dizer, não tinha nada de liturgicamente diferente. Manda. Ainda usou a oportunidade de tocar aquela música Suave que tem no Inário? Olha, eu queria, mas eu não escolhi os hinos, senão eu teria usado. Perdeu a oportunidade. Queria, né? Mas foi interessante isso, né? Eu até coloquei aquela notícia lá que circulou legal por aí, né? Igreja Luterana celebra casamento de bispo, porque é sobrenome da família, né? Com elementos de origem africana. E eu quis fazer essa provocação. Depois a gente comenta sobre isso. Mas o que estava ali? Era a maioria dos convidados gente que nunca entra em igreja, né? Era o pessoal das universidades federais, principalmente da UFF, estava em peso ali os professores de literatura, né? Estavam ali e era gente que não sabe que é igreja luterana e tem uma certa antipatia ao cristianismo. Mas eles chegaram lá e viram uma coisa diferente do que eles acharam que eles iam ver. Porque era um casamento que tinha elementos da cultura lá, embora nada liturgicamente ofensivo, né? Mas que tinha elementos e eles não foram cortados.
só nisso, né? Só nessa linguagem de permitir uma decoração diferente, uma música mais agitadinha que tinha lá para a entrada da noiva e não sei o quê. Esses elementos abriram um canal de comunicação enorme, né? Que agora eu vou usar para poder conseguir conversar com os professores lá dentro da UFF, que é a Federal Fluminense, né? E isso abriu um canal e trouxe uma família para a igreja ainda, né? Eu acho que é interessante porque isso tem a ver com qual tipo de linguagem a gente está usando, né? Aqui a linguagem para puxar um jovem afastado foi ser super litúrgico. Ali a linguagem que foi necessário foi, mantemos a nossa liturgia, mas abre para um contexto cultural que no Rio de Janeiro é significativo, né? No Sul isso não faria, acho que, tanto sentido, mas aqui foi, né? Festa junina! Isso é igual o cara falar, pastor, eu quero casar, mas eu quero usar a bombacha em vez do terno. Seria isso, né? Seria mais ou menos isso, né? Festa junina, né? Festa junina eu coloquei aqui nessa lista porque tem muito a ver com isso. Tem a ver com aquela lembrança dos bons tempos. A festa junina da Igreja da Penha era aberta para a comunidade, vinha muita gente, muitas barraquinhas e não sei o quê, mas o fulano de tal morreu e desde que o fulano de tal morreu a gente não conseguiu mais organizar a festa. Vem a tristeza, né? E a lembrança dos bons tempos. Então foi muito importante para mim, para o pessoal, né, ali de dentro. Falei, conseguimos organizar uma festa abrindo para a comunidade? Não, pastor, a gente está sem condição nenhuma de fazer isso esse ano. Mas eu faço questão, então, vamos fazer uma festa junina interna. Vamos fazer algo que seja nosso, mas não vamos passar em branco isso. E já fica como uma promessa. Esse ano a gente faz o evento fechado pequeno para a gente já pensar e se organizar, para a gente retomar as festas públicas que a gente tinha. Linguagem de retomada, né? E foi uma baita de uma festa gostosa. Pastor Erison chegou lá no final. Graças a Deus ele perdeu dançando a quadrilha, né? Assim que acabou a quadrilha, ele chegou logo na sequência, foi providencial, né? Nunca imaginei que eu ia dançar quadrilha, mas dançar quadrilha foi importante. Comunicou uma coisa importante na igreja, né? O pastor está junto com a área social da igreja e quer construir isso. Esse recado fortaleceu muito o pessoal que quer trabalhar na área social. Né? Tem a nossa postura também de como a gente participa, né, nos eventos da congregação comunica. E isso eu acho que é muito interessante. Eu coloquei isso daqui porque essa linha das crianças, antes, era só uma sala com um sofá e uma mesinha baixa. Não tinha salinha das crianças, não tinha material na sala das crianças, ela estava abandonada. E eu falei, eu preciso de algo que comunica o evangelho para as crianças e eu preciso de algo que comunique para os pais, tragam seus filhos na igreja, né? Qual a melhor forma de fazer isso e de retomar, né, pessoas que não estão vindo? Não, o meu filho aqui faz bagunça dentro da igreja. Precisamos de um departamento infantil melhor, né? As professoras voluntárias a gente tem, eu precisava de uma salinha melhor. Então, começar a equipar, claro que eu tenho projetos para fazer uma salinha infantil legal para frente, né? Mas começar essa revitalização e equipar também é um jeito de comunicar para a igreja alguma coisa, né? O pastor valoriza o trabalho com as crianças, né? Orar pelas professoras que vão ensinar na escola infantil comunica algo, né? Não é só tirar da igreja, mas é realmente valorizar o trabalho delas, que é evangelístico. E isso ajudou bastante, né? Porque as crianças começaram a vir com mais frequência, porque eles sabiam que ele ia ter uma salinha, que ia ter atividade separada para eles fazerem, que no final do culto o pastor chama para mostrar as atividades que eles fizeram lá na frente da igreja, né? E isso vira um estímulo para os pais, né? E isso comunica também que a igreja é um lugar de família inteira, né? A gente ainda não tem essa faixa etária da juventude ainda lá, estamos num buraco de faixa etária, mas a gente está cuidando das crianças, senão a gente nunca vai ter juventude na igreja, né? E eu acho que essa parte de, não só o que você fala, né, mas coisas que comunicam a sua atitude, a gente pode pensar muito bem. E o último, o último não, tem um lá em cima. Esse aqui é
a transmissão do culto, né? Antes estava uma coisa assim bem... Ok, vamos só transmitir porque a gente começou na pandemia e não vamos parar, né? Tava algo abandonado. Aquele jovem que eu falei que estava afastado da igreja, chamamos para dentro da igreja. O que você gosta de fazer? Gosto de mexer com o computador. O que você fazia antes? Eu botava gameplay no YouTube, né? Ah, então você gosta de fazer transmissão? Vem cá. Né? E se a gente cuidar aqui de fazer um negócio aqui de uma transmissão com uma qualidade legal, que o culto fique legal? Melhoramos o áudio da igreja, melhoramos a qualidade da transmissão, melhoramos a questão de câmera e definição da imagem. Hoje a gente tem uma transmissão bem top, tá? Vou falar a verdade, tá muito legal a transmissão que a gente faz lá. E aí a gente tem um alcance bom, né? Quase 3 vezes mais do que tem gente dentro da congregação, tem gente que começa a assistir habitualmente o culto. Então a gente tem ali uma média de 60 pessoas online acompanhando. Uns a gente sabe que é por doença e são membros da congregação que não podem estar. Outros são pessoas que começaram a acompanhar o culto, né? Diga. Uma coisa que eu acho muito legal, isso foi uma mudança de visão que eu fiz questão de conversar com a diretoria primeiro e eu estou batendo bastante nessa tecla, né? Toda forma de presença online da igreja não é só por estar, é projeto missionário, né? É projeto de levar a igreja para os que estão de fora. Isso muda a visão da gente de se comportar com um negócio online. Porque se for só para jogar na rede social, não tem muito planejamento, né? Quando a gente entende isso é parte da estratégia missionária da igreja na cidade, aí você começa a se planejar com o negócio, né? Você pensa em como você vai fazer isso, você vai pensar em como divulgar especificamente ali na região. Agora nós estamos começando a ver um retorno disso, né? Com membros regulares que estão assistindo o culto, gente que já foi visitar a congregação porque viu online primeiro e ficou, né, querendo conhecer como é que é. Então assim, depois de alguns meses a gente está começando a colher o fruto disso. O que é o incentivo agora para a gente fazer o quê? Planejar melhor ainda e estruturar melhor para seguir nesse caminho, né? Esse aqui eu coloquei especificamente para o pessoal que vai ser pastor ali, porque isso é o sistema que eu adotei. Foi um pastor da LCMS que me deu essa dica, eu gostei, adotei, funcionou muito bem e eu acho que vale a pena compartilhar. Eu cortei, obviamente, os nomes ali, que a minha lista de membros não vou comunicar para ninguém, mas eu classifico em cores os nomes de todos os membros que eu atendo. Lembrando que a lista do pastor não é a lista administrativa da igreja, né? A minha lista tem todos os prospectos, tem o pessoal que visitou, o pessoal que eu conversei na rua, né? É outra lista. Na minha lista, eu boto lá, ó, marcado de verde lá no nome, é o pessoal que eu pus ali o safe, né? Quem tá tranquilo. É quem está com 1 ou 2 semanas só de ausência no culto, mas que está participante nas outras atividades também da igreja. Esse eu sei assim, é aquele cara que está frequentando, que está firme. O grau de atenção que eu vou dar para essa pessoa é muito mais de manutenção, né? E isso me direciona como eu converso com eles. Mas eu tenho o pessoal que está no amarelinho ali, que já são 3 ou 4 semanas sem dar as caras na igreja. E pior do que isso, né? Além de não dar as caras na igreja, também não está envolvido em nada além disso do culto na igreja. Essa pessoa me preocupa, porque a pessoa que só vai ali uma vez no mês ou menos do que isso, ela está caminhando para se afastar do rebanho, né? E pastoralmente, para mim, isso é um risco, né? A congregação, claro, não vai considerar, não sei que a pessoa fique 2 anos sem aparecer, que isso é autoexclusão. Mas uma pessoa sem receber palavra e sacramento e sem sentir muita falta disso por mais de 1 mês, para mim já é preocupante. Então aí já é uma palavra de estímulo que eu vou dar para essa pessoa. Eu sei que ela não está abandonando a igreja, mas eu vou dar uma palavra de estímulo para que ela realmente busque, né? Eu quero que ela saia da listinha do amarelo e ela vá para a listinha do verde, que ela realmente tenha desejo de estar na igreja e desejo de se envolver. É uma palavra de incentivo para ela. Quem está de laranjinha, eu já tenho uma preocupação muito maior, né? É aquela pessoa que já está assim, para mais de 1 mês, a meio ano, sem ir na igreja. Existem membros que têm um nome lá, mas que até agora não conheceram o pastor que chegou lá no começo do ano.
né? Pastoralmente, para mim, isso é muito complicado, porque é uma pessoa que ou está indo em outra igreja, menos mal, ela tá só dando o tempinho dela para fazer a transição para outra igreja, mas boa parte desse pessoal é aqueles que se deixaram esfriar, não estão sentindo saudades de palavra e sacramento na vida deles e estão achando que está tudo bem na vida espiritual deles, né? E isso me preocupa muito. Se a pessoa não tem fome de Deus, é uma situação de risco grave ali para mim, né? E essa pessoa é realmente aquela que eu marco assim, que eu preciso dar uma atenção muito especial para ela, porque ela tá assim na porta do aprisco, indo para fora, tá numa região muito perigosa, né? Para que ela se desvie de uma vez, tá muito fácil, né? Então essa é a minha forma de cuidado com eles. Eu ponho mais urgência, né? Em cuidado de conversar com essas pessoas. E também tem aqueles que infelizmente eu marco de vermelho mesmo na lista, né? Esses que estão de vermelho são aqueles que eu considero pastoralmente, não administrativamente, mas pastoralmente como aquelas pessoas que já andaram para fora do rebanho, né? Uma pessoa que está há mais de 6 meses sem dar as caras em nada da igreja, né? Que o pastor vai lá, que procura, conversa, mas que a pessoa realmente não tem interesse em procurar palavra e sacramentos, de um ponto de vista de fé, para mim, essa pessoa já caminhou para fora. A não ser que ele esteja congregando em outra igreja, mas do ponto de vista da fé, essa pessoa, para mim, já caminhou para fora. Né? Uma pessoa com 1 ano sem ir na igreja, né? Você vai falar que ela está alimentada na fé? Eu não consigo dizer isso, né? Então, para mim, essa pessoa é aquela que precisa ouvir evangelismo, né? Essa pessoa não precisa de outra coisa a não ser ouvir de novo que Jesus salva, que Jesus é para ela precisa das palavras que geram fé dentro dela, né? Então, para mim, esse pessoal do vermelho aqui, acima de tudo, esses estão precisando ser evangelizados. De novo, diz. Eu faço isso manual, é manual que eu faço, pego a lista de presença do culto, né? Aí eu atualizo semana após semana para ver também, né? E planejar o contato. Claro que nem sempre eu consigo entrar em contato com todo mundo, é bastante gente, mas eu busco, né? E aí eu tenho, assim, grau de urgência. Eu admito que isso aqui, para mim, ainda agora, no começo, né, do ministério, é meio que apagar incêndio. Porque tem muita gente, né? O verdinho é minoria ainda, né? Tem muita gente do amarelo para baixo ali. Isso, para mim, ainda é correr para apagar incêndio, né? Mas eu quero trabalhar com essa lista desse jeito para que eu possa ir passando mais gente pro verdinho, subindo ali nas cores, para criar realmente, assim, algo que seja, como é que eu posso dizer, não ser um pastor de só sair correndo quando a pessoa já está afastando da igreja, ou tinha aquele irmão, não vi, e aí eu corro atrás, né? Que possa ser realmente aquela coisa mais presente, assim, de criar senso de comunidade, senso de pertencimento, de que eu sou da Penha, não é de nome, eu sou membro da Penha, eu frequento a Penha, né? Tem os departamentos que a gente vai pouco a pouco voltando, porque isso é uma coisa que precisa revitalizar, mas assim, que a pessoa participe, que a pessoa esteja junto. Então, o meu objetivo é, né, ir trabalhando pelo menos o máximo possível para ir subindo ali, né? E isso também ajuda muito, porque quando eu quero fazer um projeto, eu sei quem é a rede de apoio do pastor, né? Eu vou atrás de quem está marcado de verde, né? Esse é o pessoal que está frequente, que está participando e tudo mais. São eles que eu vou falar assim, gente, vamos organizar a festa, eu preciso de mão de obra. É neles que eu vou, né? E tentar envolver os outros ali é mais subsidiário, né? Então isso me ajuda muito, em bastante aspecto. Eu acho que isso vale bastante como dica, né? Porque isso separa bastante o trabalho que é administrativo da diretoria, de tesouraria, essas coisas que não são a minha área de mexer ali, mas isso aqui é a lista do cuidado pastoral, né? Assim, eu escolhi organizar assim, achei que foi uma dica válida para mim e quis fazer, porque isso aqui realmente prioriza uma questão que eu entendo mais é questão de fé, né? E não questão de quem contribui, não contribui, essas coisas, que é outra lista e eu, né, deixo esse assunto para quem é desse assunto e quando a gente precisa discutir é de reunião, aí é outra história.
né? Isso aqui então é a forma de trabalhar. Passa o próximo, por favor. Falando dos que estão de fora, é outro tipo de comunicação, né? Eles não conhecem o nosso trabalho. Igreja luterana meio que anônima, né? Na região ali, a gente precisa comunicar. Sendo rápido ali, como que a gente se comunica? Já falei, tem uma presença católica forte e uma presença pentecostal forte. Então como que a gente vai se comunicar? Vamos usar o que a gente tem. Nossa linguagem de comunicação, ela é católica, né? Nosso culto é litúrgico. Quem passa na igreja da Penha, olha aquela igreja com uma torre alta pra caramba, olha lá dentro e vê o negócio paramentado lá na frente, um monte de gente passa e começa a fazer o sinal da cruz ali, né? Porque tá tão alto o nome luterano que ninguém lê lá em cima, né? E realmente a nossa linguagem, a igreja comunica isso, a estrutura do templo comunica isso. A nossa divulgação online tem boa parte de material, de vídeos, de evento e tudo mais, que focam muito nessa questão. Tá lá, o pastor tá paramentado, a igreja tá enfeitada, paramentada e tudo mais. A linguagem católica acaba aparecendo, que comunica para essas pessoas, o que já rendeu visitas ali, né, na nossa igreja também. Agora, nossa linguagem, ela também é protestante, né? E o bom de ser luterano é que a gente não tem que escolher entre um e outro. Nossa linguagem é protestante, a gente usa isso muito como? É comum igreja protestante fazer aquela panfletagem na porta da igreja, né? Eu tenho os irmãos voluntários que, enquanto o culto está acontecendo lá dentro, eles estão distribuindo ali uma palavra, um Deus te abençoe, e folhetos ali na porta da igreja, além das ações que eu faço durante a semana. Kit evangelismo é um negócio legal, né? É aquela questão da caixa de som e do microfone que o pastor usa, né? Eu fiz isso, eu tenho uma caixinha de som pequena com bateria própria, né? Que hoje em dia é barato e fácil de achar. Você liga o microfone ali, tem a entrada para pendrive que toca música sozinho ali. Chamei isso de kit evangelismo, né? Dá para levar para qualquer lugar. Um dos lugares estratégicos, porta da igreja. Eu estou usando o movimento natural porque lá é muito movimentado, né? E dá para fazer esse evangelismo de rua na porta da igreja, né? É uma estratégia. Os nossos hinos, quem passa e ouve a igreja cantando, são hinos que eu prefiro usar aqueles que é quase repertório comum das igrejas protestantes. A pessoa passa, ouve e fala, ó, a igreja evangélica aqui, né? E aí, só vou terminar e te passo, tá? A intercessão é aquele ministério que igrejas protestantes têm da oração um pelos outros, né? Que eles chamam de intercessão, e a gente tem essa ideia também, manter a porta da igreja aberta, para um cartaz lá, né, entre, né, faça seu pedido de oração, eu tô lá para conversar com a pessoa, a gente pega os dados, mas já faz uma oração ali pela pessoa, do que ela quer, né, uma intercessão específica na vida dela, e ali é um momento de conversar. E é uma linguagem bem protestante isso, e a gente usa, né, as duas coisas também. Tá, a ideia do kit evangelismo, né? Olha, por exemplo, Volta Redonda, a gente já botou essa caixa de som para fazer o culto no ambiente externo, né? E é uma das ideias. Eu ainda quero com o pastor Valdemar a gente fazer na praia isso um dia. Falei várias vezes e a ideia não andou, mas ainda vamos, né? Com a graça de Deus, né? Mas a ideia é assim, eu posso usar só a música tocando, porque ela aceita pendrive e Bluetooth, né? Só a música tocando com os louvores bem conhecidos do povo, que é uma chamada, a pessoa tá passando, opa, tô ouvindo louvor, virei a cara, acabei de ver que tem uma igreja aqui, né? É uma estratégia. E também tem aquela estratégia de pregação de rua mesmo, né? Que é pegar um microfone, sim, também, né? Meu amado irmão, Jesus te ama, eu tô aqui para falar. Jesus... Aquela que vocês ficaram... Né? É isso que eu falo. Né? Entendi. Hã? O cara podia estar matando, roubando, tava falando de... Eu podia estar matando, podia estar roubando. Ele estava pregando bem, ele estava pregando lei e evangelho direitinho. E o forrozinho tava bom. Passa lá o próximo pra gente. Mas não é normal da igreja luterana. Não é padrão, né? Mas é ótimo, funciona, que é uma maravilha, gente. Eu me apego muito no que Paulo fala, que ele diz assim, fiz-me de tudo para com todos para tentar salvar alguns. Né? E é isso, basicamente é isso, né? É claro que eu tenho minhas preferências pessoais, se fosse por mim, ia ser liturgia 2 cantada todo dia, e ordem das matinas e das vésperas. Tá, mas não é assim que a coisa deve andar, né? E se fazer de tudo para com todos tem sido uma experiência boa de revitalizar uma igreja.
né? E isso acho que tem sido legal. Aí é que tá, para mim tem sido uma lição muito interessante de confiar em Deus. Porque às vezes a gente confia mais no método, né? E eu acho que isso... Bom, vocês vão ter a experiência de vocês no ministério, vocês vão ver como isso eu acho que... Vocês vão ter. Sintam o mistério, é isso aí. Esses são banners que eu coloquei, por quê? Gente, uma igreja que tem um culto presencial, né? Um culto na semana, tá a semana inteira com a porta fechada, as pessoas vão olhar com desconfiança, né? O que essa igreja, ela não fecha, não vende, tá só com a porta fechada. O que é esse negócio aí? Aí a gente... a nossa arquitetura já não ajuda muito para desfazer esse mito, né? Aquele chão quadriculado, os pilarzinhos grego, a gente já né? Aquela rosa de Lutero que é uma rosa com uma cruz no meio, né? Na entrada, a gente, né? Então a gente tem que dar uma comunicada ali. E como a gente comunica? Banner, né? Tô colocando aqui banners, né? Que a gente usou então. Um chamado para oração, porque realmente esse atendimento público na rua, né? Tô indo com calma, por enquanto é só o banner. O banner de horário do culto, porque a nossa plaquinha estava muito discreta, muito escondidinha, então meteu um banner lá na entrada, mandei fazer, esse aqui eu não coloquei ainda, que eu vou buscar amanhã. Mas para que as pessoas passem na rua e vejam o horário que está funcionando, né? É importante fazer isso. E umas coisas legais, próximo slide, vamos escandalizar o povo. Né? Pior. Vou começar daqui de baixo. Projeto de futebol, né? Meus irmãos do céu, para utilizar a quadra de futebol da igreja, para se jogar futebol foi um desafio, né? Futsal, perdão, né? Porque... Não, eu tô apadrinhando o projeto, é diferente, né? O negócio é o quê? A igreja ficou tão fechada por causa de traumas, de experiências, né, do passado, que não queria colocar a quadra para ser usado como quadra, né? Eles estavam preferindo que fosse só o estacionamento da igreja, né? Então foi um baita de um trabalho de conversar para falar assim, nós precisamos abrir para fora, né? Lembra dos tempos bons que vocês falam para mim? Mas foi um trabalho de convencimento de que a igreja tem essa função, e aí vale aquela linguagem, né? Não estou lá para fazer revitalização e a palavra que eu sempre uso é retomada. Então, irmãos, não tinha aqui o futebol que era usado, que o pastor tal fazia? Vamos retomar aquilo lá. E a questão de custo, como é que é? Porque vai estragar material, não sei o quê. Aí vem o convencimento, se usar estraga, se não usar também estraga, né? Então, qual das duas formas? Né? Aí a gente joga aquela lei, né? Deus vai cobrar, né? A gente joga isso. Isso tem a ver com a linguagem. Agora, isso aqui é a ideia que eu conversei com o pastor Erison, o professor Prunzel, e é uma ideia um pouco diferente. Todo mundo conhece a ET, né? Não é novidade para ninguém. Só que a gente fez a ET ser uma coisa exclusiva de dentro da igreja luterana, que só comunica para dentro da igreja luterana, para a formação de gente dentro da igreja luterana. A proposta ali foi diferente, né? A gente usar... A ET já tem esse propósito oficial, né? Se você olhar lá no site, ela tem o propósito de ser uma formação também para quem é de fora da igreja. Eu falei assim, por que não colocar a ET no plano missional da igreja da Penha, divulgar essa ET para quem está de fora e chamar pessoas para conhecer e ter uma formação? Sabe qual que é a ideia? Vai ser igual a Ubra, né? Entra muita gente que não é luterano, com a graça de Deus ao longo do tempo e do estudo, eles vão acabar gostando e vão ficar. Amém, né? Se não ficar e for para sua igreja e ser um líder lá, como capacitação de líder para fora, tá bom também, vai sair com doutrina boa. E amém. E a ideia é, bom, a pessoa não quis, foi para fora, tudo bem, ela vai sair com uma boa teologia, com um bom conhecimento bíblico e Deus abençoe, né? Mas se a pessoa quiser ficar, essa ET também é uma formação de líderes e capacitação de líderes da igreja, né? Lá na frente, Deus abençoando esse projeto, nós teremos pessoas que serão líderes capacitados, já estudados pela ET, né? Para ser líderes dentro da congregação também e para toda a igreja no Rio de Janeiro, né? E isso é realmente a ideia de fazer a ET virar, ela
lá no site, gente, vocês vão ver, a ET, ela tem essa função, né? Não é nada inventado ali. A única coisa que a gente fez é fazer isso parecer para fora, né? Então não adianta eu colocar o banner escrito ET aqui, né? Ninguém sabe o que é isso. Mas eu coloco formação teológica, a pessoa... Informações aqui, matrículas abertas, a pessoa entra na igreja e pergunta. A gente conversa, né? Gente, esse é realmente o último slide aqui. Tem outros projetos que eu estou doido para falar, mas ainda não se concretizaram, né? Mas a ideia é realmente essa de pensar em que linguagem que a gente usa dentro da igreja. E, para mim, pelo menos, né, se o ponto é revitalizar, né, a gente precisa usar todas as linguagens possíveis e necessárias. Dentro da igreja, você identifica quais são os grupos que tem lá dentro, e eu acho, pelo menos para mim, isso, né, que se mostrar como eu realmente quero ser pastor para todos os grupos, envolve usar a linguagem que cada um deles espera. Claro que ao mesmo tempo é impossível, mas que todos eles se sintam acolhidos nessa linguagem, nessa comunicação pelo pastor. E para quem é de fora, a gente tem que comunicar de um jeito que a pessoa não conhece a igreja, principalmente aqui. Então isso tem a ver com a comunicação visual que a gente faz, né? E banner tem a ver com isso, a porta da igreja estar aberta tem a ver com isso. Eu escolher andar de clerical na cidade tem a ver com isso, porque a pessoa vai olhar, a primeira coisa que ela pensa é um padre. Mas tá andando de mão dada com uma mulher? Né? Peraí. Né? Ou mesmo quando eu não estou andando com ela, e aí desperta curiosidade, ou a pessoa quer vir conversar. Porque isso aqui abre muita porta para conversar. Abre porta para conversar e tudo que a gente precisa é portas. Né? Se a pessoa abriu o canal de comunicação, aí é a hora que, né, Deus capacita a gente para falar com cada um. Então é pegar gancho. Né? Eu evito sair de casa, a não ser que seja um passeio exclusivamente para diversão. Estou com a minha esposa e é só para isso. Mas se é alguma coisa que eu posso ir de clerical e falar assim, se alguém quiser conversar, eu vou estar disponível para ouvir, né? Aí eu saio, isso aqui comunica também, né? Não é porque é gostar de ser litúrgico, né? Até o pijama da pessoa é de clerical, né? Mas isso aqui comunica, né? E aí quando a pessoa vai conversar com você, isso importa também. Acho que isso faz parte desse ser um pouco, de ser de tudo para com todos. O contexto da cidade grande permanece assim. A comunicação na internet pode falar as duas linguagens, a católica e a protestante, e a gente não precisa escolher uma ou outra, né? Porque a gente tem espaço, né? Ser luterano é isso, né? Eu vi que te incomodou o meu braço, ao contrário aqui. Começou a tocar o louvor ali, eu já, né, comecei. Então tá bom, gente. É isso que eu queria falar. Minha apresentação é isso. Valeu.